Parceiros oficiais do Escola em Voz, nesta terceira temporada, Joy Brinquedos. Diversão é assunto sério. Keep Up Cultural and Educational. Levando sua escola a um novo patamar. Jornada das Profissões 2026. Por uma decisão consciente e inteligente. Elos Educação e Turismo. Cinep ESC, Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina. Anderson Gross, o consultor número 1 das escolas particulares. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando. Nós voltamos agora com mais um episódio do nosso podcast preferido de educação, o Escola em Voz. Sempre na presença do meu grande amigo, meu irmão camarada, Anderson Gross. Como vai, meu querido? Estamos aqui, nessa terceira temporada do Escola em Voz, trazendo para o público escolar, para o público dos colégios, das universidades, dos cursinhos, todo mundo que vive de educação, esse bichinho que morde a gente, que pica, né? Depois a gente não consegue mais largar. Estamos aqui hoje recebendo um time de peso, né? Um time que salva vidas, né? Que vai nos trazer várias instruções da importância de salvar vidas, Rony, na escola. Ao meu lado, estou aqui com o Rodrigo Miguel, que é um agente de segurança pública do estado de Santa Catarina, vai trazer também alguns comentários, né? Algumas linhas de dicas e orientações. E aí, do seu lado, está Fabiano Prado, né? Isso aí. Que trabalha... Sabe onde esse cara trabalha, velho? Onde, cara? Nos Arcanjos. Nos ares. Exatamente, né? No ar. Isso, ele trabalha nos helicópteros, né, de salvamento, né, do estado de Santa Catarina, são os arcanjos aí que se tem pelo estado. Aí tem uma base, aí ele vai, né, comentar as bases de operações, os resgates. Cara, episódio fantástico falando sobre isso. Sejam bem-vindos, quiserem já saudar aí Muito obrigado. Né? Muito obrigado pela oportunidade, agradecer os dois, né? É extremamente importante para a gente desenvolver um pouco sobre esse assunto que chama bastante atenção no cotidiano das escolas, né? Muito obrigado, Rodrigo, também pela sua presença aqui. Anderson, Rony, obrigado aí pela oportunidade, né? Tá no Escola em Voz. Eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho das experiências nossas, do que a gente conviveu durante a vida profissional, né? E hoje, entrando diretamente nas urgências e emergências, falar a importância de estar treinado, a importância de reconhecer uma urgência e emergência para poder fazer os primeiros contatos, sabe, Rony? Com o passar do tempo, a gente observou que o conhecimento é que realmente os primeiros starts, assim, é o que vai fazer a diferença no salvamento. Então, obrigado aí mais uma vez pela oportunidade e vamos em frente. Para você que nos acompanha, nós estamos nas plataformas de streaming da Apple, da Amazon e no Spotify. Se você quer ver as nossas bonitas latas, estamos no nosso canal no YouTube. E lá você pode se inscrever, deixar o seu comentário, dar o seu like e prestigiar o nosso canal. Estamos aí com mais de 12 mil inscritos no nosso canal, crescendo como sempre, trabalhando como nunca, né, meu caro Anderson? Maravilha, bom demais. Galera, Fabiano, Miguel... De onde que surgiu a ideia do programa Escola Segura? Como é que isso surgiu para vocês? Como é que foi a ideia desse nascimento deste programa e do que ele se trata especificamente? Vou falar um pouquinho como surgiu, né? A minha história, ela tá linkada às urgências e emergências. Eu trabalho no SAMU desde a implantação do SAMU aqui em Santa Catarina. E por incrível que pareça, há 2 anos atrás, eu já contei essa história pro Anderson, eu sofri um acidente na BR-101 no Morro do Boi. E, enfim, foi um acidente grave, né? Onde eu estava indo para o meu plantão, né? A gente estava abrindo a base de Joaçaba. É uma base operacional da Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria de Segurança Pública, que está relacionada aos arcanjos. Era uma base lá e eu estava indo. E acabei me sofrendo um acidente. Quando você fala arcanjos, no plural, tem mais de um. Tem mais de um. Depois eu posso explicar um pouquinho sobre o serviço, né? Mas Quem não sabe, arcanjo é a aeronave, é o helicóptero, né? E são os helicópteros aí de Santa Catarina, né? Que fazem um excelente trabalho, salvando vidas dos catarinenses e de todos os turistas que vêm até o nosso estado. Enfim, essa base estava sendo montada e eu estava deslocando para lá. E aí sofri um acidente bem no Morro do Boi, né? O meu carro... Infelizmente pegou uma fossa de óleo, né? E acabou batendo na ribanceira, quase caí naquela ribanceira principal ali de Itapema. E bati a cabeça, fiz um trauma de tórax, enfim, fraturei algumas costelas. E naquele momento, na minha cabeça,
eu até lembrei, eu e o Rodrigo trabalhamos no resgate da BR, ajudamos a implantar o serviço aqui em Santa Catarina, né? Além disso, fui coordenador do SAMU, coordenei o serviço aeromédico. Na minha cabeça, eu falei, cara, eu vou ligar para o serviço de emergência do resgate, no qual eu estava preso nas ferragens, né? Inicialmente ali. Cara, quando eu fui mexendo no celular, eu estava um pouco tonto, não lembrei do número. E aí, eu mesmo, sendo um profissional da área de saúde e linkado às urgências, eu não conseguia lembrar. Claro que eu estava com um TCE leve, um traumatismo craniano leve, mas eu não conseguia lembrar. E eu fiquei encucado com aquilo. Aí eu tive que chamar o serviço que é o SAMU, né? E automaticamente foi muito rápido o atendimento, mas também precisou de aporte para fazer a retirada minha. E aí, depois do tratamento, eu acabei indo para casa e fiquei muito tempo afastado, né? E na minha cama eu fiquei pensando, cara, eu preciso ter esse start do acionamento, e aí eu criei a minha empresa. Minha empresa, ela chama STSS, né? Ela é baseada em Balneário Camboriú, que eu ensino pessoas a salvar pessoas, né? Acionar o serviço de emergências, e aí depois eu posso explicar um pouco melhor, né? O porquê que eu trouxe isso para as escolas, né? A Lei Lucas, ela nos norteia, né? Que é a Lei Federal 13722 de 2018. Eu posso contar um pouco da história do Lucas, né? Infelizmente ele veio a óbito. E aí essa lei norteou todo o meu programa relacionado a acionamentos do serviço de emergência, né? Identificação de uma urgência e emergência. Que já é um Já é universo que tu habita desde sempre desde sempre. profissionalmente, né? E aí eu tiro. Junto a todos a tua carreira, a tua vida profissional, ela passa sempre por esse universo, né? Você como enfermeiro tá sempre ali, de alguma forma envolvido nessa questão de salvar vidas. Sim, Anderson. Eu trabalho, como eu falei, desde a implantação do SAMU em Santa Catarina, né? ah, Sempre atuando diretamente às urgências e emergências, né? E fiz toda uma trajetória em cima disso. Nesse percurso conheci o Rodrigo, um amigo meu pessoal, e outras pessoas profissionais, instrutores que estão no meu time, são todos da mesma linhagem, né? De urgência e emergência, tanto os bombeiros, quanto os enfermeiros, quanto os médicos e quanto os policiais militares que estão no programa Escola Segura, são pessoas que já estão nessa vivência, né? Não são pessoas que estão começando agora. E aí eu trago isso desde a implantação do serviço, atendendo urgência, urgência, urgência. Fiz minha formação em Santa Maria, né, na Faculdade Federal de Santa Maria, né, no campus Palmeira das Missões, retornei para lá e trouxe toda essa bagagem de urgência e emergência para o ensino. Voltei para Santa Catarina, né, implantei alguns serviços que são de extremamente relevante aqui em Santa Catarina, auxiliei na implantação das motolâncias em Santa Catarina, um projeto que eu via que precisava chegar as motos primeiro no local da ocorrência, porque eu sou de Balneário Camboriú e lá as vias são vias congestionadas, né, por causa do público, da população, enfim, a cidade é vertical e a gente tem um grande problema de viabilidade urbana, né? E aí eu sempre querendo salvar, busquei esse projeto, enfim, hoje a moto é realidade em Santa Catarina. Foi um desafio muito grande, porque não existia aqui esse projeto. Então, o Estado cadenciou perfeitamente. Teve várias pessoas auxiliando nesse projeto, né? Mas hoje ela é uma realidade. A motolância, na verdade, tem como objetivo levar o profissional mais rapidamente por acesso onde a ambulância não chegaria. Não chegaria. Isso via Corpo de Bombeiros? Isso é nós começamos lá via um município, né, um projeto municipal, né, no qual a secretária na época, Andressa Haddad, enfim, o prefeito aceitou essa proposta, a verba veio do governo, de um deputado estadual, até foi o Ismael dos Santos que deu a primeira verba para comprar essas motos, né? E aí iniciamos ali uma parceria entre SAMU e Bombeiro, que nós já somos parceiros, né? As duas instituições abraçaram o projeto. Na época, o Coronel Ananias conduziu muito bem e nós já estávamos na base integrada, né? Do quartel, entre as bases. Agora estão descentralizando, mas na época eram bases integradas, onde o SAMU e o Bombeiro estavam na mesma base. E aí, abri esse projeto e nós tínhamos uma dificuldade, principalmente no Réveillon, muita gente, a gente não conseguia chegar. E eu
E muita gente passando mal. Muita gente passando E mal. às vezes coisas sérias, graves. Gravíssimas. E a ambulância não... Não chega. O helicóptero à noite não voa. Não voa. Então, são vários cenários. E aí o tempo-resposta melhorou significativamente. Os meninos têm feito um trabalho fantástico em Balneário. Foi referência para balizar para outros municípios, né? Então, aí o Estado abraçou o projeto também. Hoje está conduzindo com maestria o projeto. É um projeto que já está em Itajaí, Itapema, temos motos aí agora em Palhoça, Florianópolis, Chapecó. Então, tem várias bases que esse projeto está salvando vidas, assim, todos os dias, né? Porque o tempo de resposta, é fundamental. É. Hoje, então, mudou um pouquinho o contexto, né? Alguns municípios e o Estado estão trabalhando integrados, né? Mas Porque o SAMU é municipal? Às vezes eu tenho dificuldade de entender, assim, porque para mim SAMU, bombeiro, 192, 193... Porque aqui no Brasil a gente tem um problema terrível, né, cara? Sim. Quando a gente fala, por exemplo, de segurança, né? Nos Estados Unidos, né? Você liga é 911 e aí a atendente pergunta qual é a sua emergência, né? Conforme for, ela vai direcionando. Aqui tu tem que decorar trocentos números porque tu não sabe quem é quem nessa... Cara, é um desserviço, se eu não troço... estou enganado, existem serviços de emergência específicos para o Corpo de Bombeiros e específicos para o SAMU, né? Isso. Aqui, apesar dos números de emergência, alguns deles ainda estarem integrados no mesmo espaço físico, ainda são números diferentes, né? Acionamento de serviço de emergência e de socorro, 92, do bombeiro, 93. E a ideia teria que ser diferente, né? Eu ter as bases integradas no espaço físico, mas o número de emergência é um só, como é aí fora, né? Na maior parte dos lugares. É um acionamento só, e aí sim, direcionado os serviços específicos. Seria mais viável, muito mais fácil. Muito mais fácil para quem lembrar, tá né? num acidente, naquela emergência, naquele nervosismo. Só não pode cair num botezinho, né? Tecle 1 para... Já pensou se alguém vem com É essa? complicado. Mas o SAMU é municipal, estadual, federal? Como é que compõe? Falar um pouquinho do SAMU, né? O SAMU ele foi constituído entre 2002 e 2003, né? As leis começaram, a portaria 2048, que norteou o serviço no país, né? E aí, no estado de Santa Catarina, ele tem 3 esferas, né? Na verdade, o Brasil todo são 3 esferas. É tripartite que a gente fala. Então, tem verba municipal, verba estadual e verba federal. Então, só fazendo um contexto histórico aqui do SAMU, a gente tem as centrais de regulação de urgência, né? Que são as centrais onde ficam os TARMs, né, os técnicos auxiliares de regulação médica, os radiooperadores, é isso que o Rodrigo citou, e os médicos reguladores, são autoridades sanitárias. Hoje são 8 centrais conforme suas regiões no estado. Então são centrais, algumas integradas com o bombeiro, anteriormente era integrado com a polícia militar, então, e outras têm centrais sozinhas, isoladas, né? Eu acho engraçado, desculpa te interromper, mas assim, eu acho engraçado esse negócio. Eles integram, depois eles desintegram o negócio, né? Conforme Várias questões. Mas era integrado, agora não é integrado. Era junto, agora não é junto. Então parece que... Bom, mas deixa pra lá, vai. São centrais integradas que essa é uma peculiaridade do Estado, né? As centrais, quem determina é o Estado, ele que regulamenta, ele terceiriza, ele não terceiriza, é ele que faz esse trabalho, essa gestão. Nós temos as unidades avançadas do SAMU, que são as UTI móveis, né? E também as UTIs aéreas, que é uma parceria entre... uma parceria não, é o SAMU, é uma pasta da Secretaria Estadual de Saúde. Então, as unidades avançadas, as UTIs, que tem várias UTIs aqui no estado, elas também são do estado e ela pode ser terceirizada, tá? Então, nós temos unidades terrestres, né, que se chamam UTI móveis, que são compostas por enfermeiros, médicos e condutores socorristas. Então, aquela ambulância que está escrito lá, UTI móvel, ela é um dos equipamentos dentro do SAMU. Dentro do SAMU, isso. Que ela tá escrito, né? No SAMU, especificamente, é USA, né? Unidade de Suporte Avançado. Isso. Eu tô falando bem na linguagem para as pessoas entenderem, né? Mas é USA mesmo. E também, além disso, nós também temos a Secretaria Estadual de Saúde e também tem a UTI aérea, no caso que somos nós, do SAMU Aeromédico, que é uma parceria, porque nós não temos profissionais pilotos, né? Enfim, toda a estrutura de segurança pública, e nós temos as parcerias com
os arcanjos hoje, né? Então, nos três municípios, Blumenau, que faz a região de Blumenau, nós temos o Arcanjo 03. Florianópolis, nós temos os arcanjos daqui também de Florianópolis, né? Que são asas rotativas, esses dois. E também nós temos asa fixa, que faz transporte, são UTIs aéreas, que fazem transporte de repatriamento. No Covid vocês devem ter visto muito, eles faziam muito transporte de Chapecó para centros maiores, de Chapecó para outros estados. Enfim, a gente faz um serviço muito interessante, porque quando nasce, principalmente as crianças, os bebezinhos neonatos, que precisam das referências que são em Joinville e Florianópolis, que estão no oeste do estado, que precisam vir para cá. Então, essas unidades aéreas de avião, que são UTIs, fazem esse transporte, que é uma parceria Quando fala asa fixa é avião? Asa Isso. fixa é avião. É um Você sabia? Poderia-se dizer que isso é um trabalho secundário ali, no caso, né? Secundário. Existem ali a diferença das asas rotativas e fixa, porque a fixa ela não consegue pousar em qualquer lugar. Isso. Então, quando a gente fala em urgência e emergência, propriamente dito, no local da cena, são os helicópteros, né? Tanto o SAMU tem parceria ali com o Isso, bombeiro, João. com os arcanjos. Estender um pouquinho mais, né? Já tem aí a previsão da parceria com os águias da Polícia Militar. Algumas vezes Já acontece já em acontece, Lages, já acontece com eles já voam junto, integrado ali com a equipe. Também com o pessoal do SAER, da Polícia Civil, já tem a integração. em né, fazendo- Criciúma e Chapecó. Um helicóptero desse salvou a vida de um amigo meu ano passado. Isso. Agora não sei se foi o Arcanjo ou a Águia. Uhum. Mas bem na frente dos bombeiros ali do Campeche. Águia é a polícia militar? Isso, Polícia Militar. Ele faz entrega, né? Ele tem uma empresa de água e gás. E você sabe como é que essa turma anda, né? E meu amigo, mas ele sabe que eu critico ele. É, E bem na frente, mas bem na frente ali, tem os bombeiros e tinha um cartório ali. sim. E a manobra do pessoal do cartório ali era bem na saída da Pequeno Príncipe também, que é a principal do Campeche. Sei, cena E aí o que acontece? Sai a galera do Pequeno Príncipe num pau, vem a galera na SC 405 num pau, a saída dos bombeiros e a saída do cartório. E o cara simplesmente saiu do cartório. E aí esse meu amigo teve um acidente gravíssimo, né? E ele foi salvo por conta do helicóptero. helicópteros. Né? Esse é entubado, para ter uma ideia. Sim. E Nossa. assim, a expectativa é que ele não conseguisse sobreviver. Mas a diferença foi O helicóptero. Tempo de acionamento, Tempo, né? é. Tempo de acionamento. Então, assim, só para terminar essa parte do serviço aeromédico, ele está disposto em 4 instituições hoje, né? Polícia Militar, a gente tem o serviço com o SAMU aeromédico. Os bombeiros militares, a gente tem o serviço de SAMU aeromédico. E a Polícia Civil, que é lá em Chapecó e Criciúma, que é o SAER, a gente também tem equipes de saúde tripulando, né? Médicos, enfermeiros especializados, enfermeiros de voo, médicos de voo, com UTI. A gente tem toda uma estrutura, a gente faz procedimento de guerra dentro, literalmente, procedimentos que vocês nem imaginam que poderiam ser feitos, a gente faz lá dentro. Estava mostrando os vídeos para o Rodrigo agora no caminho. São intervenções, né, que eu faço parte desse processo, que nós estamos num nível fora da curva, né? Hoje a gente está até, além de todos os procedimentos cirúrgicos, pequenos procedimentos cirúrgicos e grandes, invasivos para poder fazer uma intervenção, até sangue, a gente está fazendo transfusão de sangue, é um projeto novo aí no estado, né? Já está há alguns anos aí, fazendo transfusão de sangue diretamente na cena, nos choques hemorrágicos, né? Então, começou nos Estados Unidos esse processo de sangue total, né? Hoje, Israel, Dinamarca, e o Brasil foi o 4º país do mundo. Começou aqui em Santa Catarina, hoje temos em Blumenau e também em Chapecó. Então, nós somos referência em termos de atendimento pré-hospitalar hoje, tanto as unidades terrestres do SAMU, né, as USAs que o Rodrigo citou, quanto as unidades aéreas. E isso é determinação do Estado. Então, aí tu pergunta... Desculpa. Não é à toa que quando há uma calamidade aí no país, Somos como aconteceu referência. em Minas ou no Rio Grande do Sul, Santa Catarina sempre desloca as equipes para poder sim, prestar o apoio, né? Sempre. A gente tem
A defesa civil catarinense é muito avançada, né? Muito. É. A segurança pública em geral. Na Santa na verdade, Catarina tinha há uma integração, né? Hoje não tem como tu falar em desastre e separar as instituições. Não há possibilidade disso. Quando eu falo em defesa civil, não só o órgão de defesa civil, mas a defesa civil como um todo, se a gente não trabalhar integrado, e até às vezes não só a força pública, mas também com algumas unidades privadas, a coisa não funciona. Então, Não. hoje, tudo que a gente fala em relação à segurança, sempre ela vai ser... A palavra integração, ela tem que estar muito forte. E Se quer a ver uma gente- coisa que eu tô desconfiado que Santa Catarina vai ser referência também, logo, logo, logo? Desconfiado, né? Um palpite. Nas guardas civis. Isso, Ah, certeza Eu, absoluta. eu, né? De eu, certeza eu acho que absoluta. as guardas civis É. dos Já- municípios catarinenses, elas estão Já- num patamar que quando você olha, e aqui com muito respeito a todos os, Sim, os- sim. os Serviço. profissionais, né, serviços prestados, mas você vê coisas bizarras nas guardas civis de alguns municípios brasileiros, bizarras, coisas assim inacreditáveis. Você vê que a guarda civil dos nossos municípios aqui, cara, estão no nível de competência, enfim, né, de ação, de equipamento, sabe? Eu acho que logo, logo Santa Catarina Aqui vai... já tem conversação, né, para que, principalmente eu falo do Vale do Itajaí, que é onde a gente opera, né? Já tem conversas aí de tornar, por exemplo, uma guarda municipal como tem em Itajaí formada, em Balneário formado, não só do município, mas um consórcio para que ela seja metropolitana. Para que as cidades, algumas cidades dos para que Estados as Unidos cida- funcionam é, assim, né? Que Tem a legal. para que as polícia cidades metropolitana. menores também tenha cobertura, né? Através ali de negociações entre um município e outro, para que elas também sejam cobertas pelas guardas maiores, né? E é Numa legal situação, falar, numa situação de maior... e é legal falar nisso, eu não digo nessa novidade, não é uma novidade, né? A novidade seria a mudança de nomenclatura de guarda municipal para polícia municipal, porque, na verdade, eles são policiais, né? Tem competências institucionais diferentes, mas atuam como polícia no Eles usam município, armas né? também? Também. né? Tem bastante guarda armada hoje no estado já armada, né? Muito bem equipada, diga-se de passagem, né? Então, é, é, a ideia é que isso aí seja fomentado cada vez mais e toda a cidade tenha a contemplação da guarda municipal em si, né? Então, não tem como pensar em segurança pública hoje e não inserir as guardas municipais dos municípios. É uma tendência muito forte. E não tem os rancinhos das entidades, Não, né? eu ia até Das comentar isso praças, aí. né? Porque tem lugares que tem, né? E o pessoal... Eu iria até comentar isso. Porque no Brasil nós temos uma coisa que é muito diferente também, né? Porque você tem a polícia civil e a polícia militar, né? E muitas vezes me parece, assim, pra gente que é leigo nesse assunto, que existem ali as fronteiras, Isso. né? Os respeitos, assim, e alguns caprichos, né? E etc. Porque em outros lugares, né? Sobretudo a gente sempre pensa... Quando a gente pensa segurança, para referência mundial é Estados Unidos, né? Sim. A polícia, ela é municipal, né? Claro, tem a federal, Lá né? tem vários tipos, né? Tem Mas cidades porque- nos Estados Unidos, para ter uma ideia, que chega a ter 6 tipos de polícia. A regulamentação lá tem- é estadual, né? Então, Estadual, mas ela funciona diferente num outro estado, por sim, exemplo. eles como têm autonomia. Nova York tem um tipo de legislação, tu vai pro Texas, é É totalmente outra. diferente. é. Tem polícia metropolitana, polícia do próprio bairro, enfim, vários tipos de polícia, mas que eles funcionam num viés só, né? Uhum. E realmente funcionam. O que eu posso dizer assim, ó, vamos lapidar um pouquinho, né? Assim como em toda profissão, em toda seção, em toda instituição, existem as demagogias, os mais com egos mais fortes, outros com menos, né? Mas o importante disso é que a base funcione. Então, se transpassa, às vezes, para o civil na rua, que, opa, parece que existe um certo ego e tal, isso ela não pode ser genérico, não pode ser dessa forma. Existe um policial bom, existe um policial mau, o bem preparado, o menos preparado, existe um médico bom, existe um enfermeiro bom e um mau enfermeiro, enfim. E às vezes, pelo teu olhar num determinado local, é transpassado isso, existe uma certa briga. Mas aqui no nosso estado, graças a Deus, as guardas instituídas, elas têm um contato muito bom, uma integração muito boa com a polícia militar em si, com a polícia civil, enfim, né? E muitas Tanto, vezes até Isso, intervenção. porque ela Convergência de trabalhos, isso, né? porque ela já existe suporte, né? existe algumas situações que aconteceram alguns problemas, sim, existe, não tem como não, né? Seres humanos são assim. Mas elas começaram muito bem, com um aporte de ensino da polícia, da experiência da polícia militar, que tem aqui no estado quase 200 anos e tal, né? E começaram bem, e num clima amistoso. Então,
As maiores guardas aqui do estado funcionam muito bem com as polícias e, graças a Deus, nos ajudam muito, né? Nós se ajudamos, no caso, né? Até acho que tem um guarda municipal aqui de Florianópolis que é influencer, eu acho, né? Porque Tem. tem, É né? é a era, né? Policial militar, policial civil, sempre tem. Tem, né? Tem aquele... Ó, hoje o trânsito tá não sei o quê, dá umas dicas e tal lá. Eu acho que é o Mas Thiago Pastrana, né? Tem, Eu posso fazer um gancho Claro. linkando a Guarda Municipal ao projeto de treinamentos? Em 2018, 2019, eu fiz um projeto chamado SAMU 192 na rede, lá em Balneário Camboriú, no qual eu era o coordenador das unidades terrestres. Já fazendo um link com as unidades terrestres, que era a última pergunta de quem que é a responsabilidade do SAMU, as unidades básicas, onde tem técnicos de enfermagem e condutores socorristas, é os municípios que abarcam, custeiam essa conta. Então, só para vocês entenderem. E na época eu era o coordenador dessas equipes lá de Balneário Camboriú, e aí fiz esse projeto, SAMU 92 na rede, né? Foi muito bem divulgado na época pela gestão, e nós treinávamos pessoas para salvar pessoas. E eu via que nós tínhamos uma dificuldade junto com as próprias instituições militares e civis, para poder fazer o acionamento, ou a gente chegava, eles estavam no local e não sabiam será que nós tocava no paciente, não tocava, e eu falei, cara, vou fazer esse projeto. E fiz e comecei. Nós treinamos a Guarda Municipal, agentes de trânsito, polícias, uma aba da Polícia Militar, polícia, fomos trabalhando toda a parte de segurança pública. E eu lembro até hoje, numa sexta-feira, eu fiz um treinamento para um guarda municipal, né, na sexta-feira, e nós tínhamos direcionado, já coordenado todo o mês de treinamento, né? E aí a gente fez o treinamento e falamos sobre engasgo e afogamento nesse treinamento. E ele tinha uma casa em Governador Celso Ramos. O Governador Celso Ramos também, devido à localização, é difícil acesso, né? Vocês conhecem. De ambulância De mesmo. ambulância, naquela época tudo mais difícil, né? Eu já fui removido de ambulância de lá. Eu conheço bem essa história. Bom, depois. Vai lá. Aí, Rony... Legal, não foi legal, não. Nunca pulei tanto dentro do negócio. E na época a gente ensinou esses dois temas, né? E aí ele estava lá, depois ele contou na quarta-feira, ele fez questão de ir na quarta-feira no treinamento e Dar o depoimento dele. Enfim, ele estava lá quando ele escutou os gritos de uma mãe desesperada, né? Salva meu filho, e ele contando emocionado, salva meu filho. A criança era uns 3 a 4 anos, tinha caído na piscina, né? A mãe arrancava os cabelos, o pai apavorado, não sabia o que fazer, ninguém sabia tocar na criança, e ele imediatamente pulou o muro Aí que vem a criação de líderes dentro das escolas. Saber fazer os posicionamentos, os acionamentos, identificar uma urgência e emergência, e ele fez tudo correto. Ele identificou que era um afogamento, ele já fez o acionamento do serviço imediatamente, e ele já sabia que lá tinha dificuldade, e na hora da ligação ele se posicionou. Eu sou fulano, eu fui treinado, eu sei onde eu tô, eu sei que ter um ponto de referência aqui, eu preciso do arcanjo aqui. Ele já falou, já se posicionou, ele determinou, o poder na ligação, o médico que estava lá naquela central, lá em Florianópolis, ele já entendeu, cara, a gente tá com um afogamento. Até porque quem tá na central não tem ideia. Não, que tá... Então é um dos pontos que a gente trabalha, é o acionamento, né? Como tu falar para a central com calma, explicar bem certinho, depois eu posso falar sobre isso, só terminando essa história. E aí, ele acionou e imediatamente o arcanjo foi uma equipe terrestre, o pessoal do bombeiro fizeram o procedimento, fizeram as compressões, o afogamento evoluiu para uma parada cardíaca, foi entubado essa criança, foi para o hospital, fizeram todo o atendimento de uma UTI, né, no local, e aí na quarta-feira, quinta-feira, essa criança dá alta do hospital sem sequela nenhuma. Então, nesse processo, a gente viu que é importante fazer o treinamento. E aí mudou os nossos atendimentos em Balneário Camboriú. Então, hoje, isso que o Rodrigo falou, a importância de estar integrado, os serviços, de um conhecer o outro, isso faz toda a diferença na hora da ocorrência, né? Então, tu fez esse treinamento na Guarda Civil, isso reverberou nesse atendimento lá em Governador Celso Ramos, salvaram uma vida com um atendimento que foi dentro do que foi normatizado e regulamentado ali dentro do treinamento. E aí, como é que tu chega na escola? Como é que dá o start? Pô, eu tenho que passar isso para as pessoas replicarem a comunidade civil mesmo, né? Sim. Porque até então tu estava atuando numa instituição
que a gente imagina vai Uhum. ter esse tipo de atitude de fazer um primeiro atendimento, né? Aí, citando o que tu me pontuou, lembra que eu estava na cama, fraturado, e eu fiquei pensando, eu preciso fazer um projeto para ensinar pessoas para salvar pessoas. E aí eu falei para minha irmã na época, mano, eu vou criar uma empresa, né? Eu vou começar a ensinar as pessoas a salvar pessoas, acionar, intervir, enfim. E aí eu criei a minha empresa, se chama STSS, né? Serviço de Treinamento, Saúde e Segurança, na qual ela tá lá em Balneário Camboriú. E eu criei o programa PES, né? Programa Escola Segura, Programa Empreendimento Seguro e Programa Empresa Segura. Eu acredito que qualquer pessoa treinada, tá? E é a pessoa treinada, quando o Anderson passou pelo treinamento, ela se torna um leigo treinado, né? Nós somos profissionais da área da saúde, então nós temos outros tipos de treinamento, mas as pessoas elas têm que entender que eles fazem parte de um elo, que é o elo principal, é reconhecer uma urgência e emergência e acionar o serviço. E isso me startou, e eu não vejo que é só para a escola, sabe, Anderson? As pessoas, porque assim, por exemplo, eu ensinei o guarda municipal para ser para guarda. E se fosse o filho dele lá Na piscina, na no piscina, mar, ou se fosse o irmãozinho dele, ou se fosse o pai dele. Então, um familiar, né? Porque e eu falo isso com propriedade aqui para todos, a perda é muito difícil. Depois que tu perder, não tem como retornar. Então, as pessoas, elas, de uma forma de falta de conhecimento, elas pensam que o Estado próprio vai salvar essas crianças, a ocorrência em si. E geralmente o Estado vai salvar, mas às vezes o elo do reconhecimento e o acionamento, ele nossa época, infelizmente, a gente não tinha isso na escola, né? A gente foi aprendendo no decorrer da vida a nossa bagagem, mas isso era para estar dentro do conceito escolar, né? Reconhecer essa pauta é muito importante, porque depois que perdeu, não tem mais o que fazer, entendeu, Anderson? É um luto que daí é individual, de 3 a 4, 5 anos ou eterno. Então, se eu me deparar com uma urgência e emergência, muitas vezes, infelizmente, eu não vou conseguir salvar. Mas eu sei que eu, como professor, né, eu volto lá no resgate da Lei Lucas, né, naquele passeio escolar, né, se aquela professora, se os professores, os monitores tivessem reconhecido um engasgo do Lucas Begali, né, que a mãe dele fez todo um trabalho, fizeram um movimento para fazer isso e virou lei, e rapidamente, em 8 meses, ela virou uma lei federal, né, tivesse reconhecido, cara, tivesse feito a manobra, uma manobra simples de fazer, provavelmente esse menino estaria vivo, né? Então, e aí, como que ficou esses professores, essa escola? Como que ficou? Com certeza a saúde mental ficou prejudicada. E aí é um peso complicado, Até né? porque a morte do engasgo, né? O momento do engasgo é É feio, horrível, né? horrível. É um troço, É horrível. né? Agoniante. Tu tá ali e não poder fazer nada e não saber fazer a manobra, né? E a Lei Lucas, porque o Lucas Begali. O que é, pra gente esclarecer pra galera, É. né? O que é a Lei Lucas, como é que Isso, isso né? aconteceu? Ele veio a falecimento, né? Ele veio a Foi no falecimento. ambiente escolar? Foi num passeio. Eu vou explicar. Eles estavam em 2017, né? 2017 para 2018. Ocorreu essa fatalidade em São Paulo, né? Eles estavam uma escola em si, estava com um passeio, e aí tem os professores, os monitores Sim. que vão no passeio. O Anderson, passando propriedade, você também, né, Rony? Sabe como que funciona. E aí os lanches foram fazer um lanche e ele acabou se engasgando, né? Então, e no engasgo precisa alguém fazer o reconhecimento e fazer a manobra. Anteriormente chamava-se manobra de Heimlich, né? Porque o Heimlich foi o cara que criou essa manobra, mas hoje ela está sendo tratada como manobra de desengasgo. Então, é reconhecimento do engasgo, O sinal o universal. sinal universal do engasgo, socorro, não consegue falar, mas ele demonstra, né? E aí se faz o procedimento em si, um procedimento simples de ser feito, né, Rodrigo? E pessoas treinadas podem fazer esse procedimento. E aí, infelizmente, não conseguiram fazer. O serviço
chegou, né? Conseguiram acionar o serviço. Ele chegou a ir para o hospital, mas acho que no segundo dia ele acabou falecendo. E aí teve todo um movimento dos familiares, enfim, para poder, junto com as questões políticas, né, em São Paulo, e porque às vezes as leis no Brasil elas acabam sendo mais morosas, né? Mas como era uma pauta já que já existia em outros países, eles trouxeram isso. Só que o que acontece? As escolas têm muitos gestores e professores. As escolas não sabem que ela existe ainda, né? Nós estamos em 2026 e um dos meus segmentos da minha empresa, né? São 5 segmentos, né? Saúde, a parte da segurança pública, que o Rodrigo ele faz parte disso tudo, né? É a parte da ameaça na escola, né? Ele vai falar muito sobre isso aqui com vocês. Tem a parte do bombeiro que vai falar sobre plano de evacuação, ponto de encontro, não saindo de encontro com as leis que já existem, sim, reforçando isso para os professores, né? É muito interessante a aula da segurança pública, eu acho que é fundamental isso que a gente tem muitos acontecimentos, o Rodrigo vai falar sobre um pouquinho do contexto nacional sobre isso, né? E aí nós temos uma parte da saúde mental, né? Que também é importantíssimo, né? Depois eu vou deixar aberto para nós conversar sobre isso. E também a parte da contextualização da Lei Lucas, que é um amigo meu pessoal, né? O Dr. Rodrigo, Dr. Maurício Silva, né? Lá de Porto Alegre, especialista na área. E ele faz uma contextualização da Lei Lucas, né? Omissão de socorro. E ele tem todo um estudo preparado das escolas porque é uma lei federal. Então, os pais, é importante falar isso para os pais, cobrarem também desse momento. Cara, vocês estão treinados? Não estão treinados? Vamos treinar. A Lei Lucas exige o quê? Um treinamento específico de primeiros socorros, inclinado para engasgo, mas ele tá crise convulsivas, primeiros socorros do geral, Abarca né? mais situações além do engasgo. Isso, né? Então, aqui as escolas... Começa com engasgo, mas aí a lei já contemplou situações... Ela fala sobre o engasgo, a lei, né? Mas a ideia dessa lei, que na verdade, vamos falar, olha só. O Lucas, ele não foi a primeira criança que morreu em ambiente escolar por causa do engasgo. Ele foi o que deu causa, a família, né, deu causa ao movimento para que se tornasse obrigatório. A Lei Lucas nada mais é hoje que a obrigação do colégio, tanto o colégio público como principalmente o colégio privado, né? Obriguem o público interno a ter um treinamento básico, no mínimo, né? De situações, identificar situações de urgência e emergência a quais eles podem intervir no primeiro momento. Quando a gente fala em urgência e emergência nessa situação, deixando bem claro que né, existem 2 tipos de protocolo, um protocolo intra-hospitalar, que é tudo que é feito lá dentro do hospital, e existe o que a gente é inserido hoje, que é um protocolo pré-hospitalar. Tudo que eu faço para salvar uma vida antes de chegada no hospital. E aí existem ali as variações, né? O básico, o intermediário, o avançado, né? Quando a gente fala em avançado, por exemplo, o Fabianinho passou para vocês ali agora que tem aí no estado um projeto que está em andamento, está funcionando, que é o Sangue Total. E hoje eu vi um vídeo de um atendimento deles no Sangue Total, o quanto é importante, e ele é um dos autores do projeto, quanto foi importante isso pra gente. É realmente tirar o cara de uma cova da morte e trazer ele à vida em minutos. E nessa ocorrência até, por exemplo, dreno de tórax, um médico fazendo a abertura do tórax do cara na cena, no local onde ele sofreu o acidente. Isso é extremamente importante. E o pré-hospitalar básico também que a gente fala é o civil também saber fazer alguma manobra para que ajude, porque tudo ali conta o tempo. A gente chama de hora de ouro, né? Isso. Tudo que eu consigo já fazer no instante que acontece, a tendência disso dar certo e aumentar a sobrevida de um paciente no hospital, para a vida dele, é muito grande. E até sequelas, né? A maneira como é feito. Exatamente, né? Tem morte celular, enfim, o corpo, né? Tem a fisiologia do corpo humano lá que precisa de alguns atos simples, já no momento, na cena, o quanto antes possível, para que salve a vida de alguém. E a Lei Lucas veio só trazendo essa obrigatoriedade. Mas a Lei Lucas, ela cobra de qual empreendimento? Escolar. Ela é específica para escola e creches, né? É isso que eu ia dizer, ela só direcionou. Por que já não botou restaurantes também? Shopping, né? É que, na verdade, isso, aqui no nosso país, Shopping, a gente tem uma gama de legislação gigantesca. Infelizmente, tudo que é direcionado
Não tem, nessas situações não é uma lei genérica, eles vão determinando, essa é para a escola, essa aqui é para o shopping. Também tem, né, a obrigatoriedade do shopping ter lá Dos o bombeiro bombeiros, né? civil, É. e esse bombeiro tem que ser conhecedor do socorro, tem que Esse ter do certos shopping, equipamentos, aproveitando e né? comentando, porque eu É. tava com o meu filho no cinema, a gente Uhum. com uns amigos, assim, todos adolescentes, eu fui levar eles, e aí eles queriam tava o filme, eu não tava a fim de ver, e eu levei meu computador e fiquei trabalhando ali na parte de alimentação do Shopping Beira-Mar. E aí eles saem do cinema, eu encontro comigo na praça de alimentação, tal, tava lanchando. Cara, e do nada, chegou uma jovem, assim, que não estava conosco, né, nem conhecemos, e sentou e começou, passando mal, o senhor Uhum. Isso. chama Uma alguém, emergência. né? E É, aí a gente acionou ali o segurança ali, né, que acionou daí Os bombeiros do os shopping. o shopping. que daí Segurança esse que dentro do shopping também tem Tem que ser obrigação treinado, legal né? de ter o treinamento de primeiro socorro. E a gente ainda está muito aquém, né? Dentro do nosso, vamos lá, não vamos muito longe, dentro do nosso país existe uma variação de lugares onde tem uma logística adequada e que não tem nada. Dentro do nosso estado é assim. Por exemplo, existe uma lei no Brasil que diz que determinado número de pessoas reunidas é obrigatório Tem tu que ter, ter certo equipamento para socorro. Você vai no É, jogo de futebol, tem bombeiro lá. tem que ter ambulância Tem lá. ambulância, bombeiro. No jogo de futebol tem 6.000 pessoas, tem que ter uma ou duas ambulâncias. No jogo de futebol tem 30.000 pessoas, já tem que ter mais ambulâncias. Locais públicos, né, shoppings, enfim, de circulação de pessoas. E tem que ter um desfibrilador externo automático, que é o aparelhozinho que existem dois tipos, né, o cardioversor e o externo automático. E esse externo automático nada mais é do que é uma automatização do aparelho para que qualquer um consiga mexer nele. A gente chama de Simples. antiburro, né? Ele é muito simples. Qualquer um consiga mexer nele e a própria máquina vai te dizer se o procedimento que tu precisa fazer de choque ou manobra de ressuscitação, enfim, né? E nós deveríamos ter isso em todo lugar. E no nosso estado, por exemplo, se eu colocar um desfibrilador externo automático na minha cidade, onde eu moro, em Itajaí, ela não Vão vai durar roubar. 2 dias. Mas eu fui não, eu fui em 13 tilhas. não, 13 Tilhas, eu falei também, Concórdia, eu acho que eu fui com o Aham. Leão, né? Aham. Tem na praça. Isso tem um desfibrilador externo automático, tem na praça, tem na delegacia, tem na prefeitura, tem no Corpo de Bombeiros. Existe lá uma caixinha de acrílico, tá lá na praça, aquele equipamento custa de 20 a 30 mil reais. Tá Tem um pouco mais barato. Então, olha só, tem um lacrezinho de plástico e qualquer um pode mas usar. o teu mais barato não é da Shopee, né? Não, Isso. porra. O O teu mais salinho, barato, o salinho. Até. o teu mais barato não é da Shopee. E qualquer um pode usar, mas é cultura, né? O cara fica na praça mesmo? Exatamente. Tipo, igual aquele negócio do extintor lá, o Isso, martelinho. exatamente igual. Quando a gente sai aí em países mais Já desenvolvidos, viu uma vez? em países mais desenvolvidos, existem esses tipos de equipamentos e vários outros, né? Variações, por exemplo, a gente vai falar de APH militar, APH tático, que é a área cujo qual eu sou inserido hoje na segurança pública. Tu tem kit de primeiros socorros, de torniquete, de bandagem de Israel, exposto para o público usar, né? E aqui no Brasil a gente tem essas variações, apesar de ter muita legislação, muita coisa ainda não funciona, mesmo que seja Muita legal, né? legislação e pouca educação, Isso, meu caro Anderson. Exatamente, exatamente. É complicado. É complicado falar sobre E isso. cada um E quer aí- ser dono da E lei, né? contextualizando um pouquinho aí da história da empresa do Fabiano, olha só, quando a gente fala, poxa, eu tava lá na cama pensando e criei a empresa, né? Não é a empresa que a gente faz com que a gente lute por isso, entendeu? A empresa não, ela nasceu agora, ali há pouco tempo, né? Mas a nossa vida de pré-hospitalar, ela veio desde sempre. Eu, desde que conheço o Fabiano, já trabalhei em alguns lugares junto, e quando eu falo conheço, eu comecei com 18 anos e a gente se conheceu perto disso, a gente nota isso e trabalha com isso, com o pré-hospitalar, com a ideia de salvar alguém. Uhum. Então tem uma responsabilidade social muito maior do que uma empresa. Não é só, poxa, a gente agora vai vender o produto que a gente estudou a vida inteira. Ninguém chegou agora, entendeu? Não, é a responsabilidade social. A gente já passou por muitas instituições. Eu, por exemplo, né, fui bombeiro, trabalhei no resgate da autopista, trabalhei no SAMU, hoje eu sou policial militar, mas sempre com aquele viés de salvar vidas. É um policial Não com alma consegue de fazer outra coisa, socorrista, né? É tão bom, né? Eu tenho um amigo enfermeiro também em comum, né? Que é o Vitor lá em Itajaí também, é do SAMU, tem empresa também, e a gente sempre fala. O Vitor é um socorrista com alma de policial e eu sou um policial com alma de resgatista, de bombeiro, né? Mas a nossa ideia nisso tudo é salvar vidas.
Então, independente poxa, hoje a gente está apresentando aqui o PES, o Programa para as Escolas, mas a gente já foi voluntário em muita coisa. Se me ligar lá em casa, eu tô hoje em casa lá e alguém me liga de uma academia, por exemplo, poxa, tem como tu vir aqui? Eu sou amigo de fulano e tal, passar umas horinhas de primeiro socorro pra gente? Não, vambora, vamos lá. A ideia é disseminar isso o máximo possível, porque a gente vê coisas simples, situações simples que abalam uma família a vida pro resto da Você vida. tá O doido? trauma é gigantesco, e Você tá principalmente doido? nas escolas, né? E a preocupação da gente é muito grande. Além de empresa, é essa questão social. Poxa, eu não vou passar nessa terra aqui só por passar, eu preciso deixar alguma coisa. E se eu tô a minha vida inteira falando de salvamento, seria como é que posso dizer assim, seria um crime se eu não tentasse espalhar isso para o maior número de É. pessoas. Isso faz a diferença. Não Nossa. é incomum a gente ter relatos aí de colegas de, poxa, Miguel, poxa, Fabiano, tal coisa que vocês me ensinaram naquela época eu consegui usar agora Aham. e salvei tal pessoa. Então, Anderson, essa é a nossa ideia. isso que o Rodrigo traz é o que a gente viveu a vida inteira, né? Eu tenho milhares de ocorrências que eu consegui fazer intervenção na vida das pessoas, né? Então, como eu falei do luto, é muito difícil tu ver que faltou algum elo, sabe? O elo do reconhecimento de uma urgência e emergência, ou o elo de... E o reconhecimento é fundamental, É desculpa só pegar fundamental. essa parte, porque É assim, o ó, elo. mataram, ninguém matou, né? Mas assim, Sim. mas a mal condução do reconhecimento do menino na escola, lá no ginásio, aquela do Aham. menino lá, que ele estava em crise convulsiva Isso, a gente citou. e acharam que ele Tava em parada estava cardíaca. em parada cardíaca, né? E aí, por falta de reconhecimento do que estava acontecendo com o menino, né? Uhum. Acabaram fazendo a manobra errada e o menino veio ao falecimento justamente disso. Então, o reconhecimento, a identificação do que está acontecendo com aquela E a pessoa. técnica correta, né? O Rony e Anderson, o propósito desse projeto é muito maior que a empresa. A gente quer fazer uma corrente do bem, essa informação ela tem que chegar na ponta. A gente tem que falar sobre isso nas escolas, a gente tem que falar isso no shopping, a gente tem que falar sobre isso em todos os ambientes, conforme tu falou. Mas, principalmente, a gente vê que falta esse tipo de conhecimento, falta esse tema relevante, né? Então, quando eu trago para a escola, eu trago 5 pilares. Eu não falo só sobre a Lei Lucas. Eu trago segurança pública, eu trago plano de ação, eu trago um advogado falando sobre a contextualização disso tudo, né? O Legal, né? porquê que a gente está fazendo isso. Se a escola não fizer e acontecer alguma coisa, os problemas jurídicos que isso pode acontecer. Teve situações já no país que tem fechamento de escola, multas gigantescas. Então, a parte jurídica, ela traz isso muito claro para o gestor e para os professores, né? Essa é na parte de recuperação que a gente fala, né? Por exemplo, o teu nome é tudo, né? Importante. Aconteceu alguma coisa dentro do teu colégio, tu precisa ter uma equipe preparada, essa é a ideia da empresa, né? Precisa ter um acompanhamento, uma equipe preparada para recuperar o teu nome o quanto antes possível. É. E às vezes um detalhezinho, por exemplo, a gente estava essa semana, né, Fabiano, com o Diogo lá Prisma. do Prisma, do Colégio Prisma, Sim. e a gente fez esse programa lá na escola dele. E ele passou uma situação pra gente que um aluno, uma aluna, né, escreveu uma certa frase naquelas épocas de agressores ativos em ataques no estado, escreveu uma certa frase na porta de um dos banheiros da escola, e aquilo deu uma repercussão gigantesca com as redes sociais hoje, com a mídia toda. Ele ficou abaladaço, entrou numa crise gigantesca. Então tinha que ter uma preparação rápida para ele recuperar o nome. Não era nada. Era só uma inscrição dentro de uma porta que não tinha contexto nenhum. Foi identificada a aluna e tal, né? E não era realmente uma ativação de uma agressão lá, mas que o nome da escola quase que foi pro buraco. Então a gente pensa nisso, né? Não só entrar e sair. Poxa, eu entro, dou um treinamento de engasgo, e olha só, o treinamento de engasgo ele não vai ser a vida toda, ele é evolutivo. Tudo que a gente presencia no pré-hospitalar, ele é evolutivo, eu preciso estar treinando. E independente do protocolo ser evoluído, se eu não estiver treinando, eu sou condicionado ao treinamento. Por exemplo, vamos lá, tu entra no teu carro hoje, tu olha pro pedal do carro para dirigir? Bom, carro automático não precisa, é claro, né? Mas enfim, tu olha? Não olha. Porque tu condicionou a tua cabeça, tu dirigiu a vida inteira. Então, tu não tem mais a preocupação com a direção. Eu digo a preocupação com o ato ali de pegar o volante, de trocar a marcha, de pisar no freio, saber qual é o freio, qual é a embreagem, qual é o acelerador. Então, porque tu tá treinado a isso.
E se a escola não tiver essa mentalidade de continuidade, isso que a gente traz, isso é o diferencial da empresa hoje, é a continuidade. Nós não queremos entrar no colégio, ensinar Lei Lucas e sair e nunca mais ver o Não é colégio. isso. Não é essa a ideia. A ideia é continuidade, é vivenciar porque o o colégio colégio. tá Deixa eu sempre- fazer uma pergunta para vocês. Como é que vocês contextualizam pedagogicamente para trazer isso numa linguagem que uma criança de 6, 7 anos possa entender a importância disso? Conversa fora da sala agora, né, Fabiana? A gente estava ali vendo um podcast, por exemplo, do pessoal da Intelbras, que na questão tecnológica vem avançando muito, né? E a gente conversando, poxa, Fabiano, no site do PES vai ter que ter um avatar, por exemplo. Nós estamos Um pensando pezinho com uma forma, uma linguagem voltada para cada idade. Eu Uhum. preciso introduzir essas situações dentro do colégio. E lembrando que a era, não sei qual é a idade dos senhores, mas muito provavelmente a gente tem uma idade muito parecida um com o outro, né? Na nossa época, hoje eu estou com 41 anos, na nossa época de aprendizado era diferente. A gente aprendia no pau, não tinha essa. Tu vai desse jeito aqui, tu não vai. Um adulto determinava. Hoje, se um adulto determinar, nessa era tecnológica, de games e tudo mais, se um adulto determinar daquela forma de antigamente para uma criança, hoje, um adolescente, ele não vai entender. E a era é dele. Nós que passamos da nossa era para a era deles. E a gente precisa se adequar. E é o erro muito grande hoje de muitos professores, de muita gestão de colégio, muitos pais, é que a gente tenta ensinar a era de hoje da forma da era passada, que era mais analógica. Não tem como. Então, a ideia nossa é eu tenho que ensinar, então eu tenho que arrumar formas didáticas, pedagógicas atuais e não mais antigas, para que seja incutido na cabeça das crianças, divididas por faixas etárias, para que elas realmente entendam. E aí criar elementos, né, para que eu consiga mensurar se realmente aquela criança aprendeu ou não. E essa é a nossa ideia. Até porque quando ela vai pedir o socorro, como a maneira, a quem ela vai pedir, como ela vai correr, né? Como que ela pode mobilizar o coleguinha, tudo isso faz a diferença Sim. dos segundos que você citaram. Isso, Eu tive a exatamente. oportunidade de fazer o treinamento lá em Pissarras, e assim, é impressionante A forma. a forma como é feito para te poder saber como reagir. Né? Então, assim, enquanto um tá ali, né, enfim, né, acionando ali o colega, né, ou agindo com o colega ali que tá passando mal, X pessoas, né, já vão fazendo mobilização, né, para tirar o grupo, né, os curiosos, o outro tá acionando, né, o serviço Formação de líderes. né, de urgência e emergência, aí outro já tem que correr para ver se vai vir, né, o arcanjo, onde ele vai pousar, né? Então, qual o menor percurso até tem um plano de até o ação paciente. determinado, né? E, enfim, se tem que remover carro ou não. Então, assim, tem todo um checklist ali, né? De tarefas. Um protocolo, né? E que cada um vai fazer uma determinada tarefa. Só que na hora do pânico, se não tem... Determinado já, né? Se já não foi exatamente, se determinado, tá previsto, pré-determinado. não, todo mundo correndo para nada e nada sai nada. E, às vezes, a fatalidade acontece justamente pela, né? Porque quem é leigo não sabe como agir. Não tem. Tu entra em pânico, né? Uma criança engasgada, em convulsão, parada cardíaca, uma fratura. Não é o comum do exposta, dia a dia né? da pessoa, né? Hoje, por exemplo, a gente, Cair de uma profissional, técnico, se deparar com uma cena Choque, dessa, né? tá tudo Choque. bem. Choque também, né? Isso, meu Pô, Deus. choque. A gente falou bastante sobre isso. Muito bem teu resgate. Desculpa, Rodrigo. Muito bem teu resgate. E Rony, o que a gente ensina para os professores é a criação de líderes, entendeu? Porque é bem isso. Eu me deparei com uma urgência e emergência dentro da escola, e às vezes eu posso me dar um branco e eu esquecer o treinamento. Mas o meu colega não esqueceu, ele está chegando na cena. Então, são um time de líderes dentro da tua escola que vai fazer todo esse circuito. Afastar as crianças, abrir espaço, ir lá na frente da escola, vai chegar o SAMU, alguém vai ligar novamente para a central, alguém vai ligar novamente para a polícia militar, fazendo sempre integrados, né? Então, a gente acaba... Porque o que eu vejo na minha vivência, e o Rodrigo, voltando um pouco, já me conhece há muitos anos e faz muitos anos que eu falo sobre isso, sabe? Sobre essa corrente do bem. Que às vezes tu chega nas ocorrências, as pessoas não fecham um portão, chamou que o pai tá lá dentro da casa, mas nós não temos que pular um muro, tem um cachorro, não prenderam o cachorro, não abriram a porta, o elevador tá lá no 15º andar e nós temos que chegar no 13º. Então são várias coisas que nós vamos perdendo tempo. E era 1 minuto para intervenção. Isso pode acontecer dentro da escola. Cara,
Às vezes tá o portão eletrônico, tá todo mundo na ocorrência. As pessoas, elas têm que entender que cada um tem seu papel. Não necessariamente eu preciso ir lá fazer a manobra de desengasgo, mas eu estou ajudando já lá na frente, na abertura do portão, sinalizando para a ambulância chegar. Não importa, a gente está falando aqui sobre serviços gratuitos, a gente está falando sobre serviços que são do Estado, né? SAMU, bombeiro, polícia militar, mas tem aquelas escolas que têm área protegida e tá tudo certo, minha empresa. Mas beleza, eu vou chamar a empresa, mas eu também não fiz nada. Então, se esses 10 a 15 minutos que se você não fizer, a sequela pode ser permanente, pode ser provisória, permanente ou até mesmo definitiva. Então, a minha linha de raciocínio, né, e que eu acredito, né, que as pessoas, elas têm que estar conectadas. Independente, Rony, se eu trabalho contigo, e às vezes as relações interpessoais não são muito boas, né? Tem que Isso funcionar. mas na emergência, a gente tem que romper essa barreira, né? Porque é uma vida que está ali. E isso vai acontecer isso para dentro da tua casa, no sítio onde que você vai estar. Tu vai se sentir empoderado. Eu sei fazer isso. E eu tenho vários relatos, eu poderia estender hoje o dia inteiro falando de tantas pessoas que já me deram feedback. Pô, Fabiano, eu passei pelo treinamento contigo, pô, consegui intervir lá na minha... E tu vai ver, Anderson e Rony, isso, a gente vai retornar nesse momento com relatos de professores, né? Professores, educadores, escolas, falando desse projeto de Santa Catarina, que é treinar pessoas realmente com esses 5 elementos, né? Para que é salvar vidas, né? Eu acredito E a gente nisso. fala que é muito mais do que uma falando em colégio em si, escola, né? Falando aqui principalmente em relação à escola privada, porque na escola pública tem essa preocupação, mas ela é pública, ela é responsabilidade do governo, e se tiver aluno ou não tiver, tá tudo certo. Mas a escola privada, ela depende, é o negócio de uma família que tá ali, né? Então vai muito além de uma responsabilidade civil, se alguma coisa, se tu perder uma vida dentro do colégio. Essa questão mesmo como eu falei ali, do social do negócio. Salvar uma vida é muito mais importante do que qualquer empreendimento. E essa é a nossa ideia em Seja relação ao público ou colégio. privado, né? Independente. Então, Independente. onde tiver, A gente... eu posso passar o treinamento, né? E eu falo de treinamento ele como um todo, eu não falo só do ato em si, né? Mas a gente trabalha ali prevenção, resposta e depois a Intervenção. a retomada, a recuperação, né? Eu posso aprender lá dentro da escola, porque a minha escola tem responsabilidade legal de fazer uma intervenção. Mas eu vou estar no meu dia a dia dentro de casa, vou estar no meu dia a dia num passeio e tal, e eu posso levar esse conhecimento com certeza para onde eu for. Isso ninguém me tira. Essa é a ideia, né? E além de ensinar ali, quem sabe aquela pessoa que aprendeu dentro de um colégio, ela não consegue ensinar também a outras pessoas fora do colégio, e isso vai se tornando uma ramificação e da ideia tomara de que saúde, né? vire, e tomara que vire até um esforço também, né, da esfera pública, né? Porque por que a gente entende isso, a gente defende aqui, né? Claro, né? A A gente escola tá provocando, né? Provocando uma reflexão que todo mundo possa, né? A gente sempre percebe assim que a lei ela tá ali, né? E ela exige que a sua aplicabilidade seja em toda a escola, independente, né, dos seus âmbitos, né, e tudo mais. Uma coisa só que me deixa triste assim, de verdade, tá? Assim, é uma tristeza que eu tenho assim quando eu olho, que eu vejo, assim, eu sou oriundo, né, da rede pública de ensino, né? Tenho por vários relatos, são tantos episódios que eu sempre trago aqui o carinho e toda a minha vivência, todo o meu ensino na rede pública que eu tive e que sou muito grato, né? E existem municípios Brasil afora que tem uma qualidade de ensino formidável, que não tem nem escola particular, né, até no município, não é só, Entendi. né, porque realmente o município dá conta e dá muito bem, faz um excelente trabalho, né? Mas às vezes eu fico chateado porque se fala tanto, né, da cobrança no setor privado, né, e muitas vezes o setor público não dá o exemplo que deveria, né? Tenho colegas, amigos, são donos de escolas, né, a gente presta isso para escolas particulares e a gente vê às vezes as dificuldades quando eles fazem uma expansão ali, uma reforma, às vezes até para estar em conformidade mesmo com os bombeiros. Acho super justo e tem que ser, sou a favor de procedimentos, sou a favor das leis, sou a favor dos alvarás quando eles são equânimes, né? Exatamente. Quando eles cobram, né, do privado e cobram do público.
Porque quando às vezes você olha assim, né? Poxa, Anderson, fiz a reforma, mas tive que mexer nisso aqui porque não foi aprovado nos bombeiros, né? Sim. Aí você vai olhar um detalhe e tal, etc. Às vezes a gente tá, tudo bem, né? Tá, vamos lá, tem que fazer, tá certo. Sim. Tá errado, tu tem que corrigir. Não, cara, tá errado, tem que corrigir. Exatamente. Eu acho que não tem negociação com o que tem que ser feito. Mas aí quando eu entro daí e frequento muito a rede pública de ensino também para alguns projetos, você olha assim, eu duvido que o bombeiro autorizou isso aqui, cara. Eu duvido que o mesmo bombeiro, e às vezes na mesma cidade, eu duvido que o mesmo bombeiro que cobrou isso aqui, autorizou isso aqui. Eu acho que o bombeiro nem entrou aqui para ver isso aqui. Anderson, Por conta do quê, né? Mas é assim, não é um jogo de a favor desse ou contra aquele, ou contra esse ou a favor daquele, não. Lei para um, lei para todos. Não, seja bom para todo mundo. Isso. Que todas as escolas tenham corrimão de maneira adequada, que todas as escolas tenham guarda-corpo de maneira adequada, que todas as escolas tenham aquela janela, que eu não vou falar o nome, porque a gente fala o nome daí, sabe? Tem palavras que não pode usar aqui no canal, no YouTube, que cai o engajamento. Entendi. Mas aquela janela anti, né? Entendi. Né? Então, que todo mundo tenha a janela anti, né? Todo mundo tenha etc, todo mundo tenha extintor, todo mundo tenha Entendi. né, lá, enfim. Springer, sistema de Isso. segurança completo. Isso, né? todo mundo, né, cara? Para que possa, assim, Mas- porque tu imagina só, se todos os municípios, com a sua extensa rede, claro, cada município tem um tamanho, mas vamos pegar Joinville, né? Joinville. Imagina a extensa rede de educação municipal de Joinville. Tu imagina se todas as escolas municipais e as infantis também, né? As creches, né? E aí as escolas. Os CIs, né? Se Fossem adequados com a norma vigente. isso, seriam- mas, ó, vamos. E aí, chama vocês ou não chama vocês, ou chama outro, enfim, não Enfim, importa. Não importa. Mas vai lá, vamos treinar todos os nossos educadores, né? O time da beleza, a bibliotecária, o vigilante. É, Isso, o público muito escolar, importante, né? né? Quando a gente fala nesse programa, a gente pra não fala, todo mundo. não fala do programa em si, mas quando a gente fala no público escolar, ele não pode ser só o professor ou a direção, é todo mundo, desde o zelador, do cozinheiro, Porque às vezes todo ele vai mundo passar precisa ali, estar a atento. merendeira. Exatamente. Por exemplo, né, a gente estava comentando no Prisma lá, quem é que conhece mais do layout dentro de uma escola, da estrutura, onde que é melhor ficar para sair, para se esconder? Vai ser o tiozinho da limpeza, o tiozinho da construção. Então, esse precisa estar inserido dentro do ecossistema também, né? Opinião pessoal agora, né? Infelizmente, a gente criou um Leviatã, que é o nosso sistema, que ele é extremamente danoso, né? Cobra-se cada vez mais carga de impostos absurdas, altas, né? Mas quando a gente vai para a esfera pública, por mais que tenha cobrança, ela não funciona direito. Quiçá tivéssemos escolas públicas bem equipadas, não teria tanta escola privada, não é isso, né? Mas infelizmente não é dessa forma. Mas indigna. Mas foi uma mudança de chave na minha cabeça e na do Fabiano também, porque a gente remoe muito isso dentro das nossas instituições, né? Dentro lá do SAMU, dentro da Polícia Militar, o que não é incomum, por exemplo, tu tá com uma viatura caracterizada, né? Numa praça, uma mãe chegar e jogar uma criança no teu colo, independente se tu sabe ou não fazer a manobra de desengasgo, tu é o policial que tá ali. Então, nos cobramos muito na cabeça e reclamávamos muito, sabe? Aquela energia de, não tá funcionando, tu ficava depressivo e tal, enfim. Então, foi uma mudança de chave na nossa cabeça, parar, beleza, a gente não vai conseguir mudar o mundo, o sistema é extremamente difícil de mudar, mas vamos fazer o nosso, vamos dar o nosso jeito, tem um porquê da gente estar aqui, então vamos dar o nosso jeito, vamos correr atrás. É difícil. Mas falando em escola pública, Polícia Militar, Bombeiro Militar, tem vários programas interessantes. Mas é extremamente difícil de tu levar para cada um dos colégios. A gente faz o que pode. A nossa ideia é, mesmo diante dos percalços todos, é não desanimar. Né? Vamos fazer. É extremamente difícil. E é extremamente diferente cobrar para uma escola pública do que uma escola privada. E isso não deveria ser dessa forma, mas infelizmente acontece. Tu deveria ter a oportunidade de cobrar dos dois de maneira igual, né? Chegar lá não, mas o prefeito não vai gostar, não interessa. Depende muito da pessoa, né? Não interessa se o prefeito vai ou não vai gostar, mas o secretário de educação vai te dar... A gente fala muito assim, ó, que independente do interpessoal, que ele faz muita diferença também, eu ser um cara que consigo passar uma comunicação boa, uma energia boa para as pessoas, faz a diferença. Mas muito mais do que isso é a técnica. Se tivéssemos na esfera pública, como é na esfera privada, técnicos cuidando das coisas que tem que cuidar, não teríamos tanto problema. E às vezes, né, lembra quando tu falou, poxa, eu passei em escola tal, e aquela escola é muito melhor às vezes do que uma escola privada. Quem é a pessoa que está à frente daquela escola?
extremamente técnico, tenho quase que certeza absoluta, capaz no que faz, capaz na forma de passar, de conseguir as coisas. Se na esfera pública a gente não tivesse essa indicação e não uma indicação política, quem sabe seria diferente, né? No caminho, a gente tava falando sobre isso, e eu, o Rodrigo até comentou, pô, Fabiano, quando tu tava na coordenação, tava muito legal, enfim, volta pra coordenação, pra alguma das coordenações que tu trabalhou, eu falei, cara, eu não tô mais nessa linha, já virei minha chave. Então, hoje trabalho como enfermeiro de voo assistencial, né, então, já bem claro. Tem a minha empresa, que está linkada com o programa PES, né? E eu também sou representante comercial da M-Doctors, que é uma empresa que também ensina pessoas a salvar pessoas, só que é um público de médicos e enfermeiros. Por causa dessas deficiências que tem, a rede de saúde também tá prejudicada, não é só escolas. Então, os novos profissionais, ou eles têm que se adequar às vigências e à ciência que estão perdendo nesse momento, relacionada ao atendimento geral lá dentro do intra-hospitalar, e a gente traz treinamentos. Eu acho que o Enamed tá aí para falar disso. Então, O treinamento para médicos e enfermeiros. O fiasco que foi, né? Então, Bom, se voltar na pandemia, tu já vai constatar isso. o Então, caos que foi, né? Não, erros absurdos, de procedimentos técnicos banais, bizarros, né? Até de questões de higiene, né? Questões sanitárias, né? isso. A minha linha hoje, realmente, sabe, Anderson, é ensino. Então, eu quero ensinar pessoas, tanto passar o que a gente passar aprendeu, que a gente né? aprendeu no decorrer da minha vida, para as pessoas em algum momento ativar esse saber, né, que elas já passaram no treinamento. E ontem foi bem interessante, resgatando a jornada pedagógica de ontem, Do na Cinep. qual, Um evento do Cinep, de sensacional. extrema importância, foi sensacional, hein? Palestra de alto nível. E Lembrando que estamos aí hoje, 6 de fevereiro, né? Nosso episódio atemporal. Ontem, dia 5 de fevereiro de 2026, ocorreu uma jornada pedagógica promovida pelo Cinep de Santa Catarina. Isso. E, enfim, eu vou deixar para vocês falar do Cinep e a importância dessa jornada, né? Mas nós estávamos lá com o programa, com toda a equipe de instrutores e foi conexões, assim, extraordinárias, né? E uma das partes que eu mais gostei, Rodrigo, foi as pessoas que foram treinadas por nós, cara, indo lá abraçar nós, pô, que legal, que o treinamento de vocês mudou a nossa vida, e não foi um nem dois, Anderson, foram várias pessoas que estiveram lá, o próprio Rodrigo, a mãe do Rodrigo, agradecendo, o Diogo, né? Rodrigo é ele. Desculpa, o Diogo e a mãe dele agradecendo o treinamento, e outras pessoas a mudança do comportamento das pessoas dentro da rede escolar após o treinamento. E a gente né? fala isso, gente, sem medo de mercado. A gente tem aí colegas policiais que têm empresas parecidas e tal, e a nossa ideia é, a gente não precisa podar ninguém, a gente só... não é que a gente é mais uma empresa entrando, a nossa tem os nossos diferenciais, a gente está aqui realmente pelo como é que eu posso dizer assim? Propósito. Temos um propósito muito maior do que uma empresa, mas não somos a primeira, né? Tem vários segmentos aí, Brasil afora e aqui dentro do nosso estado que também segue, e pra gente é tudo parceria. Santa Catarina de novo referência, isso, né? A ideia pra gente é de novo disseminar. referência, né? É disseminar. No momento que eu tô aqui a serviço do PES, eu tô a serviço do PES, mas nada impede de eu estar a serviço do bombeiro, a serviço da polícia, voluntariamente, tá repassando todo o conhecimento que eu tô passando aqui para uma empresa privada, né? A diferença disso tudo é que na empresa privada tem essa questão de legislação de obrigatoriedade, né? E a ideia nossa é realmente fazer aquela parceria contínua, de entrar e ficar, ter aquela convivência escolar com o público escolar, ser contínua, para que as coisas não deixem de acontecer no momento que elas acontecerem, e se elas acontecerem, que sejam com protocolos, que tudo ocorra dentro de uma normalidade no meio do caos. Essa é a ideia nossa, né? E pegando só um gancho aqui, né, não queria que o episódio não tivesse essa observação. Algum de vocês aqui já passou por uma experiência de estar numa aeronave, né, um voo comercial, e alguém passa mal já? Eu já tive uma experiência aí, mas graças a Deus dentro da aeronave também tinha um médico. Eu tenho todos os dias. Não, tá. No teu caso tudo bem, mas eu de uma aeronave comercial, um voo da Latam, da Azul, da Gol. Já teve alguma vez? Eu já tive 3 casos, tá? E curiosamente, acho que eu sou um imã, porque todos eles são
Próximos, Isso. né? Que bom, me da tua lembra de não poltrona. viajar É. contigo. Exato. Já lembra, né? O último caso, a menina apagou geral, tava gestante, já uma gestação Avançada. bem avançada, e, cara, foi bem atrás de mim, e assim, daí, aí tem procedimentos também, né? Ela desceu primeiro, mas ela desceu apagada, Sim. apagou geral, assim, né? Tiveram que resgatar ela dentro da aeronave, né? Mas assim, eu lembro, acho que três casos que eu lembro fortemente. Mas, agora, como todos eles foram próximos, né? Os procedimentos básicos são muito Uhum. parecidos. Então, a comissária de voo pergunta se tem algum médico Presente. presente. Isso, né? exatamente. Daí, se tem um médico, daí... A responsabilidade vai para ele, né? vai. Tacitamente ele tem, Isso. sendo pago para aquilo ou não, eu sou médico, então vem cá. Aí, exatamente, assim. E aí teve um caso que tinha 2 médicos, né? Aí, mas o que eles fazem, assim, num primeiro momento, né? Sim. É ver se tem pulso, Uhum. certo? E aí ver a respiração, mas não tem muita coisa que fazer. Tem uma malinha lá no avião, enfim, tem algumas coisas, mas não tem muito o que fazer, né? Fica ali mais... Num controle no ali, né? controle, Num exato. controle. Uhum. Mas o que eles fazem é muito parecido com o que vocês treinaram, É isso. entendeu? E a Então- malinha a gente também tem, que no caso é o kit primeiros socorros na Isso, escola. aí eu fiquei pensando assim, poxa, hoje eu já me sinto, por ter feito o treinamento, eu já me sinto, assim, já mais habilitado Isso. para numa situação daquela natureza poder fazer o Auxiliar de alguma PCR, forma, né? né? Poder fazer alguns... Peraí, alguns- o médico tá lá num ciclo lá de compressão, ele cansou, tu já é um habilitado a fazer a compressão torácica também, eu vou me colocar à disposição. Eu Perfeito. sei Isso é fazer, legal. né? É importante. Eu sei fazer, Isso. sou E, treinado, tô aqui para ajudar, né? e se lembrando que isso é contínuo, né? A partir do momento que tu ganhou esse conhecimento, não deixa que ele morra, não deixa de treinar. Não, mas sentiu- meu treino agora, sabe Isso. qual é? sentiu Eu quero comprar o deficiência? boneco lá, o manequim, para passar dos 2 Isso. minutos, porque, cara, Isso. eu sei que eu tô sedentário, isso eu reconheço. Tu não está, tu sempre foi, né? Não, sempre fui, não. Na adolescência eu jogava bola. Na adolescência. Até o poste ia apagar a luz, que naquela época. 40 anos atrás. Verdade, A luz era de mercúrio, daí às vezes. Mas assim, cara, o procedimento, né, ali, aqueles 2 minutos que tu fica ali. 2 minutos eu fico, né? Exaustivo, né? Meu Deus do céu, cara, 1 minuto parecia uma eternidade. E aí você tá ali, né, e fazer corretamente e tudo mais. Mas assim, a minha meta é passar dos 2 minutos ali, né? Porque... As doenças cardiovasculares é a principal causa de morte no mundo, né? A PCR, a parada cardiorrespiratória. Então, saber agir nesse momento é extremamente fundamental. Você hoje está preparado, né? Tu fez o treinamento, sabe reconhecer, sabe iniciar as manobras. Você sabe ensinar o Rony se precisar na hora. Tu vai dizer, eu tô cansando, fica do meu lado. Tu vai saber fazer, tenho certeza absoluta. E todos que passaram do treinamento vão saber fazer esse reconhecimento. Cara, e outra coisa, um outro dado importante é que mudou o perfil da parada cardiorrespiratória. Mudou. Anteriormente eu via o vozinho lá na casa, acamado. Hoje pessoas de 30, 40, 50, nossa faixa etária, morte súbita, né? Então ela, se não saber fazer o acionamento, não reconhecer, pode chamar o arcanjo, pode chamar o SAMU terrestre, a moto, o que for. Se não atuar nos primeiros minutos ali, a sequela provisória, permanente ou a própria morte vai acontecer. Então, a identificação rápida é fundamental. Voltando lá sobre os desfibriladores externos automáticos, a gente, nosso parceiro, né, a Yellow, ela é daqui da região, né, é a empresa que fornece os desfibriladores e todos os equipamentos hospitalares estavam conosco ontem também na jornada. Esse equipamento é extremamente importante para as pessoas treinarem, né? É para leigos, ele é um antiburro mesmo, né? Então, tu só liga o aparelho e ele vai falar todos os passos. Faça isso, faça aquilo. Porque a gente precisa, na parada cardiorrespiratória, é um choque também, né? Então, aquilo que a gente vê em filme não é difícil. Pessoas treinadas. O metrô de Buenos Aires, cara, cada estação tem em Buenos Aires, pô. Quem conhece aquele metrô, se vocês passaram lá, eu gosto de Buenos Aires, já fui algumas vezes lá, e eu sempre me encanto por aquele metrô, porque tem
o desfibrilador de estação em estação. É um absurdo. Então, aí aqui no Brasil tu não tem. Cara, eu nunca vi. Nunca vi. É uma loucura. Só, Uma loucura. só realmente filme sério. Dá uma pesquisadinha aí da cidade de Concórdia. Eu não quero estar enganado, mas nas estações mais novas lá da linha Rubi, linha amarela de São Paulo, acho que tem. Se eu não quero estar enganado com relação a isso. Aqui no estado, quando Mas tiver fora do país eu já vi possibilidade, também. dá uma pesquisadinha sobre o Corpo de Bombeiro de Concórdia, Corpo de Bombeiro Voluntário de Concórdia. Tem Corpo de matéria. Bombeiro voluntário, tá? Voluntário. É um dos melhores do estado. A gente tem mais isso, a gente que não citou, né? Tem o Corpo de Bombeiros Voluntários. Aqui no nosso estado tem uma grande miscigenação de corporações, né? Tem comunitário, tem bombeiro voluntário e tem o bombeiro militar. Mas tem o voluntário diferente do comunitário? Que o comunitário é o voluntário que trabalha junto com o bombeiro militar, dentro da viatura. Agora, em alguns lugares, até dirige a própria viatura, caminhão, ASO, enfim, tudo mais, né? E o voluntário, toda a corporação, tanto o comando como a equipe de operações é voluntário, realmente, civil, né? E tem corporações aqui do nosso estado de bombeiros voluntários faz a diferença. Que são referências Brasil afora. Posso citar alguma delas aqui, o Joinville, é o bombeiro voluntário mais antigo do Brasil. É gigantesco, tem 18 bases do bombeiro dentro da cidade de Joinville. Sabia disso? Bombeiro de Ilhota. Bombeiro voluntário. Voluntário. Eles não recebem salário? Não. Tem ali uma equipe que recebe salário porque ela precisa se manter. Não tem como tu depender do voluntário sempre, porque nem sempre vai ter os voluntários. Mas é gigantesco. O quartel é um quarteirão. Tem ali Concórdia, como eu citei. A cidade, eu não sei se chega, não tem 30 mil habitantes. Tem 2 ou 3 caminhões de última geração, de 1,5 milhão. A cidade que deu. A cidade que abraça o bombeiro, e não só o bombeiro, outras instituições também, né? Bombeiro de Indaial é referência em logística. Bombeiro de Indaial tem lá um comandante, chamado comandante Vinotti, e o subcomandante é o Edson. Eles têm uma cabeça fora do normal. Eles pensam fora da caixinha. Então, o quartel deles tem tudo um porquê. Existem faixas dentro do quartel do bombeiro de Indaial, dividida por cores. Tu só acessa aquela faixa se tu for até a ambulância, porque tem a questão da... Lembra que tu falou de sanitária? Tu só acessa a faixa vermelha para ir até o caminhão se tu for da equipagem, da equipe do caminhão. Então, o sistema de rádio, tu entra na sala de discussão de emergência dele lá, ou de acionamento, é monitor para tudo quanto é lado. A cidade é monitorada pelo bombeiro, nas questões de desastres e tal. É sensacional e é voluntário. Não estou dizendo aqui que a equipe militar não tem a mesma qualidade, não. Mas é que às vezes a gente espera que o voluntário não seja, né? Isso, é o contrário, né? Espera assim, existe, é voluntário, o cara vai lá, pega uma TV que tá sobrando em casa. Por exemplo, vocês sabiam que o estado de Santa Catarina é um estado referência em força-tarefa em relação ao bombeiro militar? Tem forças-tarefas e prontidão 24 horas com caminhões, containers, para que se dê um desastre no Brasil inteiro. As equipes são de referência. Sim. O K9 do bombeiro, a gente tem aqui um parceiro, né? O Sargento Amorim, um abraço até o Sargento Amorim, o Amorim Filho. Inclusive, vai fazer parte do nosso corpo técnico de instrutores. Salvamento em altura, nós temos referências no Brasil, aqui em Itajaí, dois bombeiros militares que são referência. Resgate veicular, o bombeiro voluntário do estado e o bombeiro militar competem em competições nacionais e internacionais e estão sempre na cabeça. Sempre lá em cima, porque são extremamente técnicos. E isso puxa um outro, né? Porque quando a régua lá em cima, todos que estão inseridos nesse universo têm referências de ponta, né? Eu teve o Aguiar, do Sargento, né? Aguiar, sim, né? sim. É um amigo próximo, né? E assim, ele é referência, né? Do Arcanjo, né? Sim. Se aposentou, né? É o queridão. Se aposentou há 3 anos atrás. Um abraço pra ele. E assim é uma galera top, né? E assim, não só nas questões de bombeiro, de bombeiro voluntário e tal, mas enfim, SAMU, referência, por exemplo, como a gente falou ali, né? O programa Sangue Total, a introdução das motolâncias. O nosso estado é referência. Polícia Militar, várias situações de Polícia Militar, Polícia Civil, em que o estado é referência, por mais que seja pequeno, nós aqui gostamos muito de estudar, somos técnicos no que fazemos. Vamos falar aí de snipers na polícia, né? Nós temos oficiais referências no Brasil inteiro aqui dentro do estado, que a população não tem esse conhecimento porque ela é um pouco mais restrita, né? Mas muita matéria, muito livro sai daqui de dentro do estado. Então, a gente fala muito nessa integração, né? Quando a gente fala em poder público, quando a gente fala em integração, é isso. É todas as instituições nivelando pela mesma régua. Se uma tá legal, vamos lá puxar outra. A Defesa Civil, por exemplo, depois dos acontecimentos ali de 2008, né? Quanto evoluiu?
Nós não Eu- tínhamos nada e hoje a gente tem CIGERGs, né, que são eu não sei a nomenclatura correta, mas bases trabalhando 24 horas em determinados pontos do estado, monitorando metodologia, meteorologia, por exemplo. Nós temos Aham. VANTs na Polícia Militar e na Defesa Civil, nós temos VANTs. Vocês sabem o que é VANTs? São aqueles drones que os americanos usam nos SEALs lá para as incursões, e aí faz o monitoramento aéreo e a equipe de terra faz o trabalho bem feito lá, minimizando. Sensacional, Mas o sensacional. nosso estado tem isso. Legal. Eu só Não é- pegando um gancho do que o Rodrigo tá falando, eu participei praticamente de todos os desastres nos últimos anos aqui de Santa Catarina, nos resgates, né? Nos últimos, fiz parte também da parte de sala de crise, coordenações e atendendo diretamente a região do Vale do Rio, do Vale do Itajaí e deparando, assim, várias situações deploráveis, assim, pessoas gritando em cima das casas, em pátios de escolas, enfim. E eu trago isso para dentro do nosso projeto através de profissionais. Agora, acabei de falar com o Amorim, né? O Sargento Amorim, que hoje está aposentado, vai ser um dos nossos instrutores, pessoas treinadas para que passam esses planos. Que vivenciaram, que né? vivenciaram. Os meus essas colegas, tu situações. conheceu os meninos que estavam lá, são bombeiros também, que estão trabalhando com a gente. Eles sabem o que acontece realmente. Então, o ponto de encontro, se caso aconteça em uma dessas escolas, né? Como proceder, para que lado que vou. Primeiro momento, sabe, Rony, é me salvar e salvar o maior número de alunos possíveis, né? Para que lado que o Anderson, o Rodrigo e o Rony vamos trabalhar para salvar em massa até que as viaturas cheguem no local. Então, a nossa ideia de programa é levar conhecimento realmente vinculado a desastre, catástrofes, ameaça nas escolas, a Lei Lucas, que a gente já bateu bastante aqui, a parte da saúde mental, né? A gente tem uma colega médica que traz isso para os transtornos que estão acontecendo ontem, Médica, psicóloga na é, equipe também, né? as palestras que Psicóloga. tivemos lá na jornada ontem, viu quanto eles bateram na parte de saúde mental, a importância de ter essa fala dentro das escolas, né? A importância, as pessoas estão adoecendo. Das pessoas reconhecerem, né, os potenciais dentro da É. escola, né? Nós vamos precisar agora fazer o final do episódio só pra gente ter que deixar a turma almoçar lá, né? Daí eu vou precisar, Rony, fazer aqui o encerramento, mas... Anderson, deixa eu só pegar um Pela- do encerramento. Além de tudo isso que a gente tem, os 5 pilares, a gente tem um parceiro nosso, né? Que é o Souza, mandar um abraço para ele, do SOS Salvar, Teve né? com a ambulância lá Isso, no evento, né? Ele tá conectado em várias cidades hoje do estado, então a gente tem hoje a área protegida, né? É importante falar, se quiserem contratar o nosso serviço, também temos área protegida. E eu também tenho o projeto da telemedicina para benefício para os professores, né? Quem tiver o programa Escola Segura tem o benefício num cash extremamente em conta, né? Então vale a pena participar. O Anderson foi contemplado aí com a telemedicina e depois pode utilizar esse serviço, né? Com consulta psicológica, consulta nutricional e médico 24 horas. Então, só um abraço pro Souza aí, lembrando que ele também faz parte do nosso time. Ah, muito bom, maravilha. Então nós estivemos aqui com o nosso enfermeiro do Arcanjo, né, e também agora empreendedor, né, trazendo para a realidade das escolas aí, né, tanto escolas particulares, mas também, né, que prefeitos e secretários, né, da rede Isso. pública possam estar atentos a isso, porque na hora de salvar vidas não existe o privado, não existe o público, todo mundo tem que, né, fazer a sua parte e que todos, né, façam, né, de uma maneira como vocês fazem, né, por amor e carinho à vida, né, o valor à vida humana, né, que é tão preciosa, né, e como você falou, né, depois que perdeu não tem mais o que fazer, né, a gente precisa fazer antes, né, e Isso. agora também trago como reflexão que isso deveria ser de fato uma matéria obrigatória, a gente aprende às vezes tanta coisa, me perdoem aqui os educadores, né, tanta coisa às vezes inútil, que a gente acaba não tendo, desculpa a redundância, utilidade na vida, e a oportunidade de poder aprender isso, né, como criança, adolescente, né? Eu acho que isso também pode ser um projeto futuro. Mas, Fabiano, obrigado, parabéns pelo empreendimento, parabéns pelo projeto, né? Pela coragem, né? De mesmo atuando na área pública, né?
pensando, né, em trazer, né, agora, né, como empresa, né, enfim, junto com seus colegas, amigos, né, um time, né, de amigos acima de tudo, pessoas que têm na bagagem diversas ações, né, de salva-vidas, agora ensinando outras pessoas. E Rodrigo, também obrigado, né, pela tua presença e pela tua agenda. Eu sei que a agenda de vocês também é bem, né, complexa, né, tanto pelos trabalhos privados, para os trabalhos na área pública, mas obrigado por ter vindo até aqui, né, a base do Escola em Voz, aqui na cidade de São José, para gravar conosco e nos trazer essas informações, né, nos orientar, né, sobre os procedimentos ali, a importância que é uma lei federal, todo mundo tem que aplicar, né? A gente agradece demais, tá? Sucesso grande aí no projeto de vocês, tá? É isso, da minha parte é isso. Rony, quer fazer o encerramento aí dos meninos? Bom, galera, para você que está nos assistindo, nós estamos nas plataformas de streaming da Amazon, do Spotify e da Apple Podcasts. No YouTube nós temos o nosso canal. Inscreva-se, dê a sugestão, deixe o seu comentário. Já tá com fome. É a fome chegando. Deixe o seu comentário, curta os conteúdos e nós nos encontramos no próximo episódio. Um grande abraço e até lá. Parceiros oficiais do Escola em Voz, nesta terceira temporada, Joy Brinquedos. Diversão é assunto sério. Keep Up Cultural and Educational. Levando sua escola a um novo patamar. Jornada das Profissões 2026. Por uma decisão consciente e inteligente. Elos Educação e Turismo. Cinep ISC, Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina. Anderson Gross, o consultor número 1 das escolas particulares.